Neemias, capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre dos 100, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Enri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesesabel, e mais adiante, Zadoque, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Pazeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias, de Gibeon, Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidade sob a autoridade do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Hur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Aromafe, consertou o muro em frente de sua própria casa, e ao lado dele estava Atus, filho de Asabneias. Em seguida vinham Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Alois, e as filhas dele, consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da Porta do Vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Anum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a Porta do Esterco. Os reparos da Porta do Esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Os reparos da Porta da Fonte foram realizados por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente dos túmulos da família de Davi até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Zabias, governador de metade do distrito de Keila, representando seu distrito. No trecho seguinte trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Enadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesuá, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com um grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Assub consertaram o trecho em frente de suas casas, e Azarias, filho de Mazeias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Enadade, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do Palácio Real, ao lado do pátio da guarda.
Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ofel, que consertaram um muro até o lugar em frente da Porta das Águas, a leste, e da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da Porta dos Cavalos foram realizados pelos sacerdotes, cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadoque, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente da porta da guarda, que então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Neemias, capítulo 4. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa. Não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados, e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto, com a outra, seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa, e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol,
e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água.